é professora da Universidade Federal de Goiás, professora da Faculdade de Nutrição. Ela coordena, junto com a outra professora, a professora Cristiane, o GPGEM, né, que é um grupo de pesquisas voltados para essa parte da genômica nutricional, e ela é uma das autoras de um livro que eu sou fã. Deruza, se você tiver esse livro fácil aí para mostrar, porque eu sou fã desse livro seu. Eu acredito que todo mundo que queira estudar a parte de genômica nutricional precisa ter esse livro. Olá, então sejam todos bem-vindos, né? Mais um Consciência Leve. Nós vamos falar de um assunto muito polêmico que tem dado muito pano para manga, que é sobre a genômica nutricional. E eu tô com uma convidada muito especial, porque além de ser uma das experts no Brasil sobre o tema, ainda é uma colega de trabalho, uma amiga de jornada. Então é com muita alegria que eu recebo aqui no Consciência Leve a professora Maria Deruza Host. A professora Maria Deruza, ela tem doutorado pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado, né, tanto na USP como também na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Então, professora Deruza, seja muito bem-vinda ao Consciência Leve. Estou muito feliz de você ter aceito o convite para falar então um pouquinho desse tema conosco. Oi, Flávia, tudo bem? Obrigada a você pelo convite. É uma honra, né? Tanto pelo assunto, né, que eu estudo isso há muito tempo e é minha paixão, quanto por estar conversando aqui com você, né? Uma amiga muito querida, como você já falou, colega de trabalho, a gente desenvolve coisas juntas, também estuda essa área, né? Então, um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Professora Deruza, acho que o primeiro tema, minha primeira pergunta, que deve ser a pergunta de muitas pessoas, né? A gente ouve muito na internet, hoje falando de genômica nutricional, né? A ciência avançou muito, e aí começa a aparecer alguns termos um pouco assim confusos, né? Tipo, dieta do DNA. O que seria isso? Isso realmente existe, né? Existe uma dieta do DNA? O que você tem para dizer para nós sobre isso? Bom, na verdade, eu acho até engraçado, né? Falar dieta do DNA, a dieta do DNA para emagrecer, enfim. Isso são termos, eu acho que a mídia criou esses termos de uma forma sensacionalista, né? Porque não existe uma dieta do DNA. Existem muitos estudos, né, sobre a área de genômica nutricional que auxiliam na condução aí do que a gente chama nutrição de precisão, hoje em dia, então está dentro da medicina de precisão também. Então, existem muitos estudos que mostram que as pessoas são diferentes, que a gente responde diferente a diferentes estímulos, incluindo principalmente a alimentação, né? E que essa diferença de resposta está relacionada com variações no nosso DNA. Então, nosso DNA tem uma informação, né? Cada um de nós tem uma informação para que o nosso organismo responda de maneiras diferentes à mesma intervenção nutricional, né? Então, quando eles falam de dieta do DNA, eles estão se referindo, na verdade, a esse tipo de abordagem, né? Que a gente tem, nós somos indivíduos únicos, o nosso DNA, cada um de nós tem um conjunto, né, de variações do nosso DNA que define a nossa individualidade, e cada um de nós também vai responder de uma forma única a uma intervenção nutricional. E o que a gente tem hoje de concreto, né, dentro da genômica nutricional que pode auxiliar no emagrecimento? Porque realmente o que você falou, a gente sabe que a mídia tenta sensacionalizar, né, fazer um sensacionalismo ali, o marketing também, às vezes as pessoas utilizam disso como maneira para vender, né, um programa de emagrecimento, mas realmente o nosso DNA, a dieta não é feita para ele, né? Não é a dieta do DNA. Mas enfim, o que a gente tem hoje de concreto dentro assim, da genômica nutricional que pode ser aplicado para o emagrecimento? Eu costumo dizer que a gente precisa olhar cada paciente de uma maneira única. Então, o objetivo é emagrecimento, primeiro a gente tem que olhar as causas. Desde quando essa pessoa tem obesidade, né, ou sobrepeso? Por que ela chegou nesse peso? Quais são as causas disso?
ela tem alterações metabólicas relacionadas ao excesso de peso? Então, cada indivíduo tem que ser analisado primeiramente, né, como a gente sempre fala, né, nas nossas aulas, para os profissionais, tem que ser feita uma bela anamnese, né, uma pergunta, um bom questionário. Aí a gente identifica se são necessários exames bioquímicos e a gente começa trabalhando com justamente a questão de reeducação alimentar. Né? Quais alimentos, qual é o padrão alimentar, o que está errado, o que não está errado. E alguns indivíduos podem ter resistência à perda de peso, mesmo com todas essas alterações, com as intervenções tradicionais da nutrição. E aí é que entra a genômica nutricional. Então, a gente pode utilizar o conhecimento científico que está sendo construído, na verdade, a gente tem muitos estudos, mas a gente precisa avançar muito ainda no conhecimento, mas a gente tem direcionamentos na literatura que auxiliam, né? Então, um paciente, por exemplo, que está com dificuldade de perda de peso, mesmo quando faz tudo direitinho, será que alguma informação do DNA dele, alguma variação genética, pode nos auxiliar na tomada de decisão? De repente, numa distribuição de macronutrientes, né? Carboidratos, proteínas e lipídios. Será que a gente pode trabalhar, né, com esses cálculos, com esses percentuais, para que ele tenha mais chances de sucesso no emagrecimento, mesmo dentro de uma mesma faixa energética? Será que a gente pode trabalhar com alguns suplementos ou compostos bioativos para otimizar o que está um pouquinho mais lento nele? Então, a gente tem direcionamentos, né? Respondendo a tua pergunta mais objetivamente, a gente tem alguns direcionamentos na literatura para ajudar alguns pacientes que têm dificuldade. Né? Então, talvez, assim, alguns compostos bioativos, né? Então, o que são os compostos bioativos? São alguns nutrientes ou moléculas dentro dos alimentos, né? Que podem ter um efeito ali no nosso DNA, favorecendo o processo de emagrecimento. A gente tem até um vídeo aqui no Consciência Leve falando dos compostos bioativos da jabuticaba e como a jabuticaba, né? A casca de jabuticaba pode auxiliar nesse processo, mas nós temos uma infinidade de compostos bioativos que, dependendo da situação, dependendo da individualidade do paciente, tem como a gente utilizar, né, professora? Sim, eles são aliados, né, nesse processo. Lembrando que nós, como nutricionistas, né, o nosso objeto de trabalho é sempre o alimento. Mas, em alguns casos pontuais, ou de repente em alguns momentos específicos, por tempo determinado, a gente pode lançar mão de suplementos, né? E esses suplementos incluem aí aqueles que contêm, né, esses compostos bioativos, como os polifenóis. A gente fala muito do chá verde, né, que tem as catequinas. Deixa eu ver o que mais. O gengibre tem o gingerol. Então, a gente tem uma gama aí de alimentos que contêm esses compostos que podem ser consumidos, né, em uma dieta regular, né, esse tipo de alimento, e também a gente pode utilizar, é claro que de maneira parcimoniosa, cada caso é um caso, né, a gente pode lançar mão de alguns suplementos aí que a gente tem no mercado, algumas opções. E sobre testes genéticos, né? O que a gente tem hoje no mercado que dá para ser utilizado? Se eu for uma paciente que quer fazer uso disso, o que eu tenho que estar atento? Ou até mesmo um nutricionista que quer começar a utilizar, né, os testes genéticos para o atendimento. O que ele precisa estar atento? O que ele precisa fazer para se preparar? Porque é um outro universo a genômica nutricional, né? Na verdade, eu aconselho assim, tem os dois lados, né? Para os profissionais, eu aconselho conhecer os testes do mercado. É claro que a gente tem muitos hoje, a gente tem pelo menos 14 tipos diferentes de testes de nutrigenética e que algumas empresas ainda comercializam o mesmo teste com nomes diferentes, né? Então, a gente tem uma gama aí de testes. Eles diferenciam-se um dos outros pelo número de polimorfismos que são avaliados. Então, os polimorfismos são aquelas variações no DNA. Os testes nutrigenéticos olham justamente para essas variações, né, no DNA. E é importante, então, conhecer todos os testes, estudar muito, né? Então, a genômica nutricional, como a professora Flávia falou, é um outro universo, mas ao mesmo tempo é essencial para o nutricionista, né? Ele é uma disciplina básica, como a fisiologia, como a bioquímica, por exemplo.
que explica, né, como acontecem as coisas no nosso organismo em nível molecular. Bom, então conhecer as empresas é muito importante. É muito importante estar atento aos aspectos éticos. Você não pode se vincular a uma única marca, né, que segue todos os princípios. Você tem que oferecer para o seu paciente, cliente, né, opções de testes genéticos, e você precisa conhecer, porque dentre esses 14 tipos, a gente tem algumas especificidades. Alguns se aplicam a um caso, outros a outros, né? Então, alguns para emagrecimento, outros têm mais uma abordagem holística, toda a saúde do paciente de uma maneira geral. Então, temos diversos tipos de teste aí, é importante conhecê-los. Para os não profissionais, né? Alguém que quer fazer um teste de nutrigenética, fiquem atentos, escolham profissionais, né, capacitados para atendê-los. Esse tipo de teste pode ser vendido direto para o consumidor, né, de acordo com a nossa regulamentação, mas eu não aconselho, porque leigos não conseguem entender, interpretar as informações que vêm no laudo, que muitas vezes são técnicas, né? Então, procurar um profissional capacitado, verificar, né, se o laboratório tem uma idoneidade, né? A gente tem vários laboratórios bons que comercializam testes, né, de maneira adequada. E também ficar atento se você quer saber essa informação genética, né? Então, muitos testes de nutrigenética trazem informações, por exemplo, relacionadas com um gene importante, que é o da apolipoproteína E, que está relacionado com perfil lipídico. Então, colesterol alto, LDL alta, né? E a nutrição pode ser diferenciada, né? Ser personalizada de acordo com o genótipo, ou seja, com as variações nesse gene de cada um. Então, isso ajuda muito na sua saúde cardiovascular, a melhorar o seu perfil lipídico, né? Se a gente tem uma intervenção nutricional mais certeira. Contudo, uma variação desse gene, que é a da ApoE4, está relacionada, observem bem essas minhas palavras, com o aumento do risco, não é com o diagnóstico, é o aumento do risco do desenvolvimento da doença de Alzheimer, né, que é uma doença que ainda não tem cura. Você quer saber essa informação? Né? Pode ser que você nunca desenvolva a doença, pode ser que você tenha uma chance maior de desenvolver. Sabendo disso, tendo essa informação em mãos, você vai ter um melhor relacionamento com a comida, com a sociedade, com a sua vida, ou um pior relacionamento? Como você vai se comportar diante dessa informação? Então, é muito importante para quem quer fazer um teste genético, saber quais são as implicações, né? Isso vai refletir o que na minha vida? E ainda mais, existem várias questões, né, de hereditariedade. Então, o seu filho pode herdar esse gene que aumenta o risco de doença. Então, ele quer saber dessa informação. Então, tem várias questões que precisam ainda ser elucidadas. Eu acho que a nossa população precisa ser esclarecida com relação à informação genética. A gente tem muitas novidades vindo por aí, né? Então, tem o projeto DNA do Brasil. Eu vi uma reportagem que saiu agora esses dias falando que os dados, né, genéticos da população brasileira relacionados com doenças raras devem estar disponíveis para um banco de análise do SUS. Então, isso está se tornando uma realidade, né? Mas só que a gente precisa aumentar a capacidade de disseminação desse tipo de informação para toda a população. Inclusive, aumentar o número de profissionais que têm o entendimento disso, né, professora Derusa? Porque, como a gente mencionou aqui, é uma ciência linda, mas é uma ciência relativamente nova e que exige um estudo aprofundado até para você conseguir interpretar aqueles resultados de exame, saber abordar o seu paciente, toda essa questão ética, né? O que eu vou dizer para ele, como eu vou dizer para ele, para que ele entenda que o teste genético, ele não é um diagnóstico, ele não é uma sentença, né? Ele fala de aumento ou redução de risco, e não necessariamente que vá desenvolver, né? Isso precisa ficar muito claro para o paciente. Exatamente. Até mesmo
para proteção, né? Então, você tem um risco reduzido de desenvolver, por exemplo, diabetes tipo 2. Né? O seu DNA está mostrando que você tem uma certa proteção, porque essas variações, às vezes elas protegem, às vezes elas aumentam o risco de algumas doenças. Se você tem um risco genético reduzido de diabetes tipo 2, por exemplo, mas o seu comportamento, o seu consumo de alimentos, né, ricos em gordura saturada, em açúcares simples, você se comporta de uma maneira inadequada, né? Falando assim no aspecto nutricional, você está neutralizando, digamos assim, aquela proteção genética. Então, o ambiente, principalmente a alimentação, é um fator chave para o desenvolvimento ou não da doença, né? E até o quanto eu posso ficar relapso, né? Às vezes descobri que eu tenho uma proteção para o diabetes. Ah, não, então eu posso comer mais doce, ou não, então eu posso deixar de fazer atividade física, porque meu DNA está me protegendo. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Certamente. E também, o outro lado também é verdadeiro. Então, muitas pessoas, quando sabem que tem um risco aumentado, ou, por exemplo, que a atividade física pode melhorar o seu saldo de saúde, eles mudam o comportamento. Então, a gente sabe todas as práticas para a promoção da saúde, praticar atividade física, consumir menos alimentos ultraprocessados, mais alimentos in natura, enfim, né? Todo um conjunto de ações que a gente deve ter para ser mais saudável. Mas uma pequena parcela da população pratica isso, né? E quando você tem um resultado de um teste genético que você fala, olha, opa, meu DNA está falando que você tem risco aumentado, então o ambiente tem que compensar. Então, alguns indivíduos acabam mudando os hábitos a partir do resultado de um teste genético, né? Bom, professora Deruza, queria agradecer muito a sua presença, dizer mais uma vez o quão feliz eu estou, né, gente? A professora Deruza é professora da Universidade Federal de Goiás, professora da Faculdade de Nutrição. Ela coordena, junto com a outra professora, a professora Cristiane, o GPGEM, né, que é um grupo de pesquisas voltados para essa parte da genômica nutricional. E ela é uma das autoras de um livro que eu sou fã. Deruza, se você tiver esse livro, faço aí para mostrar, porque eu sou fã desse livro seu. Eu acredito que todo mundo que queira estudar a parte de genômica nutricional precisa ter esse livro, né, que é o livro de genômica nutricional. Pode mostrar aí, Deruza, fala para você poder aparecer. Então, esse é o livro, né, Genômica Nutricional, que eu organizei com muito orgulho, né, com o professor Marcelo, da Faculdade de Saúde Pública da USP, a professora Cristiane Cominetti, nossa colega, né, aqui da Faculdade de Nutrição, da UFG. Nós organizamos, então, esse livro aqui, são 38 capítulos, que a gente descreve aí desde do genoma humano até os testes de nutrigenética nesse livro, né? Então fica aí a nossa dica, se alguém quiser estudar sobre o assunto, né? Essa é uma referência nacional, toda em português, que é um dos grandes desafios da genômica nutricional é que tem muita coisa em inglês, né? Então, o que pode dificultar um pouco o aprendizado. Esse é um livro todo em português, então eu parabenizo você, Deruza, mais uma vez, junto com os outros autores, pela iniciativa, né, da gente ter um material em português, um material nacional e tão atualizado. Obrigada, Flávia. Na verdade, essa foi a intenção, né? Que quando eu comecei a estudar sobre o tema, não tinha nenhum material em português, então, e a minha intenção sempre foi, né, ensinar a genômica nutricional na graduação da nutrição. Então, desde o princípio, eu já tinha esse sonho, já em São Paulo ainda, eu criei uma disciplina, né, numa universidade particular que eu trabalhava lá. Aqui na FANUT também, a gente já está com o próximo currículo, a gente já vai ter genômica nutricional, né, para a graduação, então são passos pequenos aí que a gente está galgando, mas a gente está avançando aí para ampliar o número de profissionais que serão qualificados, né, para entender essas informações.
Bom, então é isso, Consciência Leve fica por aqui. Vou pedir para você mais uma vez curtir esse vídeo, compartilhar com o colega, se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que a gente vai falar aqui. Um grande abraço para todos e professora Derusa, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Flavinha. Tchau, tchau, gente.